Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana e na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina e os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Eu vou poder fazer a pergunta, não? Você já fez. A pergunta: o mundo é uma projeção externa de uma condição interna? Quando você vê alguns dos maiores epidemiologistas do mundo falando que eles tinham certeza que isso ia acontecer, eu não sei se isso traz algum alívio, alguma esperança, mas isso já estava dentro das nossas cabeças e mentes. Se o mundo é uma projeção externa do que a gente sente internamente, o que significa tudo isso que a gente está vivendo? Eu tenho uma leitura disso que vai nessa direção, mas tem uma pegadinha. Eu acho que funciona assim, pelo menos o tanto que eu já pensei a respeito. Eu acho que a vida de cada um é, em grande medida, a projeção no exterior daquilo que acontece dentro. Mas o mundo, eu acho que ele é mais a criação do nosso imaginário coletivo. Então, é menos um indivíduo ou outro naquilo que ele pensa ou imagina, e mais um imaginário coletivo que nos conduz o tempo todo. Tem uma coisa que me chama a atenção, é o quanto que todas as crises importantes que eu, pelo menos, testemunhei, elas tinham sido prefiguradas exatamente por filmes, histórias, quase que mitos que existiam antes mesmo, às vezes décadas, às vezes até centenas de anos antes de acontecer. Então, a minha impressão é que o mundo que a gente vive, ele é o resultado de uma projeção, sim, mas é quase como se fosse de um sonho coletivo que a gente precisa viver e que segue a sua própria lógica. O que vocês acham dessa ideia? Eu confesso para vocês que eu fico meio perdido com isso. Para mim faz pouco sentido. A ideia de que o mundo é uma projeção ressoa muito na minha mente. Quando a gente vive algo que a gente está vivendo agora, de alguma forma, essa ideia cai um pouco por terra para mim. Eu acho que eu estou na ponta contrária. Eu acho que quando eu vejo isso, reforça mais a ideia para mim. Eu acho que é quase como um filho mal criado que está precisando provocar a mãe para levar uma bronca. Ele sabe que ele é mal educado, e eu acho que a gente, de certa forma, numa linha de consciência bem lá dentro, sabe o que vem fazendo, de uma maneira geral, com o planeta, com uns com os outros, as separações que a gente vem criando, e, de certa forma, a gente conseguiu criar alguma coisa que passa por qualquer muro, que não vê divisas de país, que não vê oceano, que não vê nenhuma barreira de chegar a todos de qualquer classe, ou seja, é a maneira mais social de se unir um grupo que não se via mais como uma espécie só, né? O Larry disse outro dia que parece um ataque alienígena, porque na verdade a impressão que você tem é você ter a primeira coisa que não vê diferença as diferenças que não deveriam existir, esse episódio não vê diferença nenhuma, né? É atacar todos ao mesmo tempo. Acho que no fundo eu vejo essa projeção de que lá dentro nós sabemos quem nós somos, de onde nós estamos vindo, de onde a gente veio, que é de um mesmo lugar, todos, e que coloca-se aí à prova alguma coisa que nos une como espécie, de novo. Bom, vocês sabem que eu passo muito tempo acompanhando, estudando os sonhos das pessoas. E para mim é muito claro, quando a gente vê os sonhos individuais, e a história é mais ou menos o seguinte: você vai se excedendo, se desequilibrando, cometendo sistematicamente os mesmos erros, e aí os sonhos
começam a construir histórias que compensem isso. E os sonhos são montados para compensar os nossos desequilíbrios, os nossos excessos da vida acordada. Pois é, para mim tudo isso parece um sonho coletivo, mas, claro, mais especificamente um pesadelo. Mas os pesadelos têm uma função também. Os pesadelos, quando devidamente estudados, interpretados, quando você trabalha em cima do sonho que você teve, mesmo quando ele é um sonho que te fez acordar suando no meio da noite, ele tem uma função capaz de te levar para um equilíbrio e para uma dimensão mais saudável das suas possibilidades, que você estava ignorando. Para mim, a impressão é que vai acontecer a mesma coisa agora. Estamos num mesmo pesadelo coletivo, porque, aliás, a nossa vida anterior era um sonho coletivo também. Interessante. Estou aqui tentando entender o que vocês estão dizendo. É como se tivesse algo dentro da gente que fosse mais primal e que buscasse e que busca essa conexão e essa vida mais equânime e de igual para igual, e que a gente tem vivido fugindo disso ao longo de milênios, e de repente a gente é obrigado a voltar para isso por causa de um vírus ou de uma epidemia, de uma pandemia, como se fosse a projeção daquilo que a gente é mais na nossa essência. Seria mais ou menos isso que vocês estão falando? Eu acho que não sei nem se é um lugar mais primal, eu acho que é um outro nível de consciência, talvez alguma coisa que não seja óbvia, mas que é um imprint da nossa condição humana, né? E eu acho que nesse sentido fica muito claro que tem uma possibilidade muito grande aí da gente saindo do bunker, como a gente conversava ontem, lembrar que o cara que está do seu lado do bunker, você não sabe de onde ele veio, você sabe que ele é o seu irmão que vai te ajudar a construir o mundo depois do tornado, né? Eu acho que sim. Olha, não acho que seja um acidente que todas as religiões mais populares nos últimos milênios, todas elas têm na essência o mesmo roteiro. Todas elas passam por uma espécie de dia do juízo que separa aqueles que fizeram as coisas melhor daqueles que fizeram as coisas pior, daqueles que se comportaram e daqueles que não se comportaram. Sem entrar em psicologias e grandes viagens, para mim é muito claro que o imaginário humano sente necessidade dessa ideia de que vamos compensar os nossos excessos, vamos compensar os nossos desequilíbrios. Do contrário, a gente não teria a maior parte da população do planeta atraída por uma história desse tipo. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês. Existe alguma projeção interna consciente que seja capaz de mudar esse jogo? Eu acho que eu vou devolver a sua pergunta com uma outra pergunta, e aí para os Larrys. Que o Larry dizia na última conversa, ou penúltima, que nós estamos entrando agora na era de Aquário, dia 23, estamos entrando na era de Aquário, né? Uhum. Será que o que a gente projeta de bom é a nossa hora mais escura antes do amanhecer? Eu não consigo pensar em outra coisa. Para mim, a resposta é justamente essa. Para mim, tudo que nós estamos vivendo vai nessa direção. É como se nós já estivéssemos esboçando o mundo que precisa ser construído a partir daí, que é um mundo onde, obviamente, todas as pessoas estão conectadas, obviamente, todas as pessoas são parte uma da outra. A gente tem consciência individual, nós temos informações, sentimentos que são pessoais, íntimos, subjetivos, mas eles todos contribuem e ressoam dentro de um acervo maior, que é o mais importante. Para mim, está muito claro que a humanidade sai dessa experiência com uma consciência de unificação, e é muito diferente daquilo que estava acontecendo antes. Eu acho que os discursos separatistas, divisionários, esse vírus, essa situação é causada pelo grupo X ou Y,
por aquela classe social ou por aquele país. Tudo isso parece tão vazio, tão oco, que eu aposto que esses discursos estão perdendo o seu público dia a dia. Isso é uma coisa para se checar. Eu concordo também. Eu acredito que a gente estava vivendo um período no mundo de, sim, da hora mais escura, de uma possibilidade de estar acordado, muito bem acordado e com todas as ferramentas tecnológicas incríveis para ter um novo mundo na mão. E estávamos desperdiçando isso. E um amigo meu tem uma frase que eu gosto muito que fala: é impossível você acordar quem finge que está dormindo. E às vezes eu tinha essa sensação de que as pessoas não é que estavam dormindo, elas simplesmente não queriam ver o que estava à frente. E acho que o que acontece hoje é um chacoalhão que faz com que ninguém possa negar a realidade à sua frente. E isso traz uma nova consciência, traz a real observação, que eu acho que é esse despertar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. É claro que se nós estamos fazendo essa conversa, entre outras coisas, porque nós estamos passando por transformações pessoais. Essa história, ela é transformadora. Minha pergunta para vocês é muito simples. O que vocês acham? O que vocês sentem quando vocês olham para vocês mesmos? Vocês estão mudando e vocês estão sentindo que vocês são pessoas mais sombrias do que vocês eram antes? Vocês estão iguais nessas coisas ou vocês, na verdade, estão se tornando pessoas mais positivas, mais sensíveis, mais até idealistas do que vocês eram antes da crise começar? A sensação que eu tenho de bate-pronto, a barra da loucura da humanidade foi baixada à minha loucura. Hoje eu sinto uma capacidade maior de conexão com as pessoas do que eu sentia antes. Pode ser só um delírio de uma neurose minha, mas a sensação que eu tenho é que os portais e as portas de conexão estão 10 vezes mais abertas. Pelo menos para mim, a forma de ver o mundo. Eu me sinto já transformado, sinto um certo medo, mas uma paz de que o mundo está podendo ter um aviso antes de uma catástrofe muito pior do que essa. Isso traz uma certa autenticidade e um senso de uma nova noção de tempo e espaço para as pessoas bem diferente. De novo, pode ser só um fruto de um delírio, uma neurose minha, do meu bunker. Bom, eu acho que primeiro tem um aspecto físico que eu preciso ressaltar aqui, porque bom, primeiro essa semana eu ganhei um dia, porque eu realmente acordei numa quarta achando que era quinta e tinha certeza e andei o dia inteiro achando que era quinta. Foi maravilhoso, eu perdi completamente a noção do tempo. Também tinha colocado para mim uma série de disciplinas, vou me barbear todo dia, me pentear, aquela coisa toda. Depois eu passei por uma segunda fase onde eu já consegui me convencer que eu ficava melhor de barba, que o pentear era relativo, e é possível que eu tenha ficado 2 dias sem tomar banho. Não tenho como confirmar, mas tem uma possibilidade grande disso ter acontecido, porque eu estava com uma roupa muito confortável e achei que não tinha razão ali, era o meu dia de break, de exercícios físicos, tal. E eu inclusive o cabelo, assim, quando ele não está tão lavado, para quem já não tem muito cabelo, dá a impressão de você ter um pouco mais, porque os fios ficam um pouco mais bem distribuídos. Isto posto, eu acho que, do seu ponto de vista psicológico, meu Deus, não tem nem como começar a falar, né? Porque uma montanha-russa absoluta de emoções, de certezas e dúvidas o tempo todo. O que fica cada vez mais difícil, e eu não quero fazer, é tentar projetar o como será. Estou tentando fazer o como serão os próximos 10 minutos, os próximos 15, e tentar definir algumas
algumas diretrizes de curto prazo ali que eu acho que no final das contas vão acabar definindo o que vai ser o futuro, que realmente tentar projetar. Para poder projetar, eu tenho que ir pegar um espaço amostral de ouvir tudo que está acontecendo, e é uma coisa que eu não tenho nenhuma vontade de fazer. Eu prefiro tentar pensar o que eu estou sentindo e ficar nessa pegada só e levar o barco assim. Mas isso eu acho que é a grande dádiva da incerteza. Quando a incerteza é absoluta, o futuro se torna uma folha em branco. E aí ele se torna um convite para você pintar nele aquilo que você escolher. E por que você não vai escolher aquilo que para você é mais bonito? Aquilo que é mais verdadeiro, aquilo que te faz bem? Eu confesso, falando de mim agora, que pode ser uma questão de temperamento, mas eu me sinto muito esperançoso. Eu me sinto assustadoramente esperançoso, apesar de reconhecer que vem dias muito difíceis à frente. E a minha luta é não ficar apegado a essa esperança. E eu vou confessar para vocês, na nossa intimidade, uma coisa. Eu não tinha ideia de que eu gostava tão pouco da vida velha. Para estar tão esperançoso assim com a mudança que virá, eu me sentia muito mais satisfeito, aparentemente, e adaptado ao mundo anterior, eu imaginava, do que de fato estava acontecendo. Agora, Larry eu queria só fazer um comentário. Pelo menos do ponto de vista do que a psicologia diz, essa conexão maior com as pessoas é justamente o teste que mostra que você está pouco neurótico e pouco delirante. Porque as neuroses e os delírios surgem justamente porque a gente não está conseguindo dar conta da conexão com os outros. Então, se você se sente mais conectado, afetivamente mais ligado nas pessoas, com certeza porque o seu delírio e a sua neurose diminuíram, e não o contrário. Nós falamos um pouco disso na nossa última conversa e ela ficou ressoando muito dentro de mim sobre as neuroses individuais, os medos coletivos. E eu tenho sentido muito isso, de uma nova conexão, um novo fluxo de conexão e de amorosidade. E só fazendo um comentário engraçado, na mesma linha que o Larry 2 falou, dessas de quebrar as nossas rotinas, eu nunca consegui, dentro de um moralismo que eu nem sei porque eu tinha, de acordar e trabalhar de bermuda, mesmo dentro de casa. Eu achava que era uma loucura, dessas loucuras que a gente tem, a gente não sabe explicar. E essa semana eu me dei a liberdade de poder ficar de bermuda. Daí, quando você vê qual é o tipo de coisa que tem dentro da gente que a gente faz, a gente nem sabe por quê, das mais óbvias até as menos óbvias, o quanto a gente está se desfazendo delas nesse momento. Eu acho até engraçado isso, porque realmente todo mundo está no kit Jornal Nacional, né? Você sabe, todo mundo está participando desses calls, camisa por cima e samba canção por baixo. Total. Eu fiquei pensando que alguém deveria fazer... Vai ter um dia que um vai esquecer e vai de pijama fazer o call, não vai ter dúvida. Eu estava pensando que o próximo EAD vai ser como fazer calls com crianças na sua casa. A quantidade de imagens que eu já vi de fotos de crianças em câmeras atrás, aparecendo. Ou aqueles apps que já transformam o teu pijama numa camisa polo, uma coisa assim, né? Você não precisa fazer nem... Aí é um app bom, hein? Esse é um app bom. Esse é um app bom. Mas, olha, isso tudo me fez pensar numa coisa que eu não tinha pensado, que é essa aproximação da vida profissional para a vida pessoal. A vida profissional dentro de casa, com tudo acontecendo, ou a vida pessoal dentro do escritório. Até naquela história a história que o nosso amigo Larry falava aí do fim da business class. Eu vi essa semana, a grande conversa que eu tive esses dias era cada um, em vez de comparar o tipo da forma que eu gostava de voar, qual é o app de reunião que o cara gosta mais de usar. Olha, eu sou do Zoom, né? Eu sou do Google Hangout, não tem comparação. Você já usou um belo Google Hangout e tal? Não, tem um outro que veio não sei de onde. Eu prefiro usar o WhatsApp e tal. Então, eu acho que isso ficou claro, que vai ser um conforto tão grande achar a melhor forma de comunicação assim, que o impacto realmente ali nas viagens no pós-vírus vai ser bastante enfático. Tem um novo que se chama Party, que me mostraram agora há pouco,
que simplesmente você faz mais ou menos o que a gente está fazendo, mas é um clima mais de festinha. Você monta uma festinha, você monta uma festinha e as pessoas ficam se vendo, a tela de vídeo, no celular mesmo. Eu gostei muito desse Whereby, não sei se você já viu esse Whereby. Não. Eu fui apresentado ele essa semana e o que eu achei fundamental é que ele é fácil de entrar. Nele mesmo você já manda um link pelo WhatsApp, já cai no WhatsApp do sujeito, do cidadão do outro lado, e já entra na hora. Não tem aquela história, putz, eu não recebi o invite e tal, é tudo muito automático. Qual o nome, Larry? Whereby. 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 Outra pergunta para vocês. Vocês estão conseguindo meditar legal? Eu estava até o meio dessa semana com aquele HRV, que tem se mostrado para mim o melhor desses gadgets de feedback de meditação. Mas eu confesso que nos últimos 2, 3 dias eu perdi completamente a minha disciplina de meditação, esporte, alongamento. Tem sido um momento um pouco mais introspectivo. Na verdade, minha meditação está caótica. Eu acho que... Por isso que eu até pensei muito naquela história de ver quais são os grupos que você quer frequentar, né? Que não deixa de ser as festas que você costumava ir, ou os bares onde você ia, ou os restaurantes. Agora são os grupos de WhatsApp que você quer frequentar, porque dormir com aquilo na cabeça tem que ser uma meditação realmente quinto dan para conseguir limpar tanto ruído, né? E os ruídos que você dorme são os que você acorda. Então, está demorando muito mais para pegar a meditação e ela está ficando mais curta. E você, Larry, tem meditado? Olha, tenho, mas eu tenho meditado em horas estranhas. Eu tenho acordado no meio da noite e meditado 40 minutos, assim, 3 da manhã, coisa que vale. E isso tem acontecido, tem acontecido, não é uma escolha. Agora, tudo isso, para mim, converge muito quando eu penso nos papos que a gente tem tendo, com uma ideia que me veio ontem com muita força e que eu já disse para outras pessoas, eu quero dizer para vocês. Eu estou convencido de que nós acabamos de inventar um monastério online. Tudo isso que a gente está vivendo é literalmente a experiência de monges num monastério. Os monges, eles surgiram da necessidade de se afastar de um mundo que eles sentiam que era tóxico, e eles criaram, então, esse lugar, que era um monastério, que o mono tem a ver com o solitário e o estéreo tem a ver com o lugar onde você faz coisas. Então, monastério é o lugar onde você faz coisas sozinho. E eles inventaram isso por quê? Porque eles queriam cultivar valores e uma saúde e um equilíbrio interior que eles achavam que estava muito difícil de conseguir no mundo. Então, eles inventaram o monastério e se tornaram monges. Nós acabamos fazendo isso por causa de uma toxicidade que surgiu no mundo exterior, muito óbvia, e agora nós temos essa possibilidade online. Então, aconteceu uma coisa muito incrível. Até outro dia, eu conversava com um amigo que tinha passado anos vivendo num monastério e tinha saído do monastério e ido para o mundo, e nós conversávamos muito a respeito de como todos os monastérios estavam se esvaziando, e não fazia mais sentido morar no monastério, e de que o importante era tentar ser uma espécie de monge no mundo. E nós chamávamos isso de neomonasticismo. Agora, eu não conseguiria imaginar que, pouco tempo depois, a coisa chegaria num ponto tal em que o mundo todo viraria um monastério. Porque é isso que a gente está fazendo. Mesmo com o Wi-Fi e os grupos de WhatsApp? Eu acho que os monges também conversavam no monastério. E eles também viviam toda a dificuldade de se disciplinar e viver com as restrições e mergulhar dentro de si. E esse tipo de pergunta... Me veio esse comentário agora porque eu estava perguntando, então, como vocês estão meditando? Como está? Isso parece aquela coisa, qual é a sua reza favorita? É perfeito. Como é que você... Então, você na sua cela, você fica 2 dias sem tomar banho? O que você faz? Não, na minha cela eu fico de bermuda. Então,
Parecem os monges Nunca achei que isso ia ser usado contra mim tão rápido, viu? Não dá para dividir as coisas com os amigos. Ô, Larry 3, você me disse que você estava querendo pegar umas dicas de algumas coisas aí, não é isso? Eu queria perguntar para vocês, dado o momento que somos todos monges dentro das próprias casas, eu queria pedir 3 dicas para vocês. Um livro, um aplicativo e uma música para a quarentena. Alguém tem alguma ideia? Eu já falei o aplicativo, né? Você já falou o seu aplicativo, que é o Whereby. Já falei o aplicativo Whereby. Tá. O livro, eu posso dar uma dica que está funcionando muito para mim já faz um tempo, que ele é praticamente um Rivotril. Funciona bem. Eu uso no formato de audiobook, mas tem na versão lida também. Eu acho que o audiobook para mim funciona realmente como um indutor de um sono, quase uma transe, né? É um livro do Wayne Dyer, que chama, em português seria Mude Seus Pensamentos, Mude Sua Vida, ou Change Your Thoughts, Change Your Life, que é um livro comentado do Tao Te Ching, né, do livro milenar, que deu, me corrija aí, Larry 2, mas que deu origem aí ao taoísmo, né? Mas que também acho que ele por si só é muito interessante, mas ele vem comentado pelo Wayne Dyer, e é impressionante que você está naquele transe na medida que você parou para pensar em alguma coisa que te veio ali do ego, o medo e tal. Ele está comentando algumas dessas 81 lições do Tao Te Ching, que parece que vem quase como aquele minutos de sabedoria, sabe? Então, acho que é um negócio que incrivelmente, quando eu tenho esses despertares da madrugada aí que você diz que você vai para meditação, eu entro nesse audiobook. E uma música? Olha, eu não sei, eu estou um pouco influenciado pelo meu caça ao tesouro de ontem, que eu tive que fazer várias. Cada uma das dicas eram pequenas letras de hip hop, né? Então, eu estava vendo um grupo que está se formando aí que vai transformar a música Imagine num novo hip hop. Então, eu quero ver como é que vai ficar pronta essa música. Tá bom. Boas dicas, hein? Gostei de todas elas. Muito bom. E você, Larry 2? Olha, eu bem em linha com aquilo que eu tenho sentido e metabolizado, que eu posso sintetizar assim. Eu tenho me focado em ser o mais produtivo do que nunca, e tentando usar a minha criatividade, tentando me expressar. Eu estou tentando tratar essa realidade que se desfez como uma tela em branco e brincando de virar pintor. Dentro desse espírito, eu acho que a minha dica seria um livro da Julia Cameron que se chama O Caminho do Artista. E justamente é um programa que, quando você segue ele, de certa maneira te liberta na tua criatividade e te ensina a criar outra vez. Eu acho que isso é muito útil, muito importante. Eu bem dentro das minhas fantasias que eu estou dividindo com vocês, eu acho que a gente precisa de coisas que nos peguem pela mão e digam: faz isso, faz aquilo, tenta isso, tenta aquilo. Uma outra dica que eu acho muito interessante é o Jordan Peterson tem no site dele um programa que te ajuda a você reescrever a sua biografia, ou seja, você se lembrar de cada parte da sua vida e fazer uma bela de uma faxina. É no site dele? No site dele tem, é pago, mas eu acho que se é para gastar dinheiro com alguma coisa interessante, algo dessa ordem vale muito a pena. Então, as minhas dicas por enquanto são trabalho. Em termos de música, eu ando muito ligado no Ludovico Einaudi. E eu acho que aquela música dele, Experience, realmente é como se fosse um presente para a humanidade. Então, eu gostaria de citar o Ludovico Einaudi, também em homenagem aos italianos que estão vivendo esse momento tão difícil agora. Então,
essa música Experience está presente também num vídeo do YouTube que eu recomendo muito, que é o... Puxa, agora como é que chama? É o Farol de Istambul. Deve estar em inglês, mas vocês podem procurar. É uma edição inacreditável com a trilha sonora dessa música Experience do Ludovico Einaudi. Essas seriam as minhas sugestões. Eu acho que de aplicativo não teria nenhuma sugestão tão específica. Eu tenho ouvido muito o Ludovico Einaudi para tentar meditar, aqueles 7 Days, aqueles discos dele de 7 dias andando, né? Alguma coisa assim, 7 Days Walking. Mas acho que a música engraçado, que me veio quando eu estava pensando sobre a música foi aquela do Amarelo, do Emicida, que é uma música mais de combate pro momento, né? Que começa com aquela música do Belchior, o ano passado eu morri, esse ano eu não morro. E é engraçado que penso muito nessa música quando eu preciso de força para ir para frente, para acordar e vamos lá, para ganhar energia, e eu acho que é muita pegada que eu tenho sentido agora. Quanto ao aplicativo, eu estava pensando não num aplicativo em si, mas numa dica de hack que eu acho que pouca gente sabe, para mim foi a dica mais importante dos últimos tempos, que é possível dentro do WhatsApp você proibir as pessoas de te colocar em grupo involuntariamente. Eu acho que tem um setting do WhatsApp que você consegue colocar lá, que as pessoas podem te perguntar antes de te colocar dentro de um grupo. Nestes tempos de baixar o ruído, é um hack da vida que vale muito a pena. Eu acho que Será que nessa linha você não consegue achar um hack que faça você sair do grupo sem que ninguém perceba? Cara, esse vai ser um negócio... Esse vai ser Quem inventar isso, eu acho que é o novo Mark Zuckerberg. Mas provavelmente ele vai comprar esse cara antes e vai proibir essa empresa. Mas eu acho que esse é o verdadeiro teste de desapego e evolução espiritual e transcendência do ego que nós precisamos agora. A capacidade de sair de grupos de WhatsApp só porque a gente quer sair de grupos de WhatsApp e pronto. Essa leveza e esse desapego, esse é o let go que a gente precisa. Se a gente realmente normalmente encontrar na era de aquário. Normalmente eu tenderia a concordar com você, que hoje você sai de um grupo de WhatsApp e acham que aconteceu alguma coisa com você. Exatamente. Temos uma outra situação. Você soube dele, saiu do grupo. Você cria um outro grupo para coloca de novo para saber se você está bem. Eu vejo que esse é um problema que está acontecendo com muitas pessoas, porque a quantidade de grupos e notícias dos grupos tem sido um assunto que todo mundo hoje em dia está questionando. Então, essa dica é uma dica boa. E quanto ao livro, eu toda vez que eu estou um pouco mais com medo e inseguro, eu gosto daquele livro da Pema Chodron. Eu dei uma procurada aqui para ver se tinha em português, mas bom. Mas eu não achei que aquele Comfortable with Uncertainty, que é um livro espetacular e que fala que o lugar da iluminação não é sozinho no alto da montanha, e sim lá embaixo, com todos e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho essa imagem muito linda. Foi uma grande amiga que me indicou esse livro e eu acho que é um livro que faz muito sentido para esse momento. Mas eu confesso que eu estou conseguindo ler muito pouco e a minha necessidade de pensar coisas e como você, Larry 2, me expressar nesse momento está muito maior do que uma necessidade ou uma viabilidade de consumir qualquer conteúdo. Uma última pergunta para vocês. Do que vocês estão sentindo mais falta? Nada? Que pergunta interessante. Eu estou sentindo falta de ver meus pais. Hoje eu fiquei sabendo que o meu pai está com um resfriado e isso mexeu comigo de alguma forma. Vai ser boa. E você, Larry, que número? Não sei que número você é. Eu acho que a falta não é de alguma coisa específica, né? Geralmente, eu acho que é falta de liberdade, né? Falta de liberdade.
ao mesmo tempo, como a gente tem a consciência que não é uma situação pontualmente sua, isso aí se atenua muito e acho que de vez em quando até passa desapercebido, né? Que é aquela história dos seus comparativos, né? O cerceamento de liberdade é de todos. Mas se eu tivesse que dizer alguma coisa, provavelmente eu acredito que a maioria das pessoas, eu me incluo nesse grupo, sente falta dessa liberdade. Eu acho que para mim é natureza, talvez, mais natureza. Isso e, claro, dar um abraço em vocês. Espero que o hábito do abraço volte logo. Então terminamos com um group hug aqui virtual. Group hug virtual. Isso, group hug. Muito bom, pessoal. Mas eu preciso confessar para vocês uma coisa engraçada. Eu tô com uma dor de cabeça e me sentindo quente, que obviamente é tudo uma ilusão da minha cabeça. Eu tive que fazer essa conversa lidando com o fato de que eu estava me sentindo quente ao longo dela, sabe? Cara, mas você sabe que eu já comecei a perceber que tem horas do dia que eu tenho sintomas. É muito Eles aparecem geralmente após o almoço e eu comecei a ver que era decorrente talvez do café que eu tomo depois do almoço. Mas invariavelmente vinha um desconforto, eu falei, puta, eu tô sentindo, eu tô com ele, é hoje. E você sabe que de tudo que eu posso sentir de mais ansiedade, a maior que vem é de eu passar esse negócio para alguém.